Olá, amigos e amigas, começando aqui mais um vídeo para vocês. Bom, nesse vídeo eu vou tratar de diversos assuntos. Eu vou tentar, não sei se colocar num vídeo só, que vai ficar muito longo, mas fazer, quem sabe, um apanhado de algumas coisas que eu tenho observado e, e aí, quem sabe, picotar isso em vários outros vídeos, tá? Dando mais ênfase para cada um dos tópicos, né? Então, o que que acontece? É, eu, como vocês sabem, eu já opero há alguns anos e sempre operei índice dólar, né? Com o tempo, eu parei de operar dólar e comecei a operar índice, que é um mercado que eu gosto mais, que eu me identifico, que eu gosto da dinâmica do, do, do funcionamento, vamos dizer assim, do mercado, né? Diferente das ações, diferente do dólar, que é em uma escada, né? Então é um mercado lento, mas em escada, em degrau, que eventualmente você toma um stop de alguém, estoura o stop de alguém e derrete 10, 20, 30 pontos. Tem violinadas. Então, assim, a dinâmica do índice me agrada mais do que o dólar. É uma questão de opção. Tem gente que prefere operar dólar, tem gente que prefere operar índice. O que que acontece? Eu, de uns tempos para cá, eu tenho observado que uma coisa que o Palex fala bastante, de que o mercado de ações ele é um mercado de troca. Então tem gente que tem fundo, sei lá, estão querendo sair de um papel e ir para outro, reposicionar a carteira, então ele vai vender, vai ter gente que vai entrar, comprar como se fosse um aeroporto, vai ter gente entrando, saindo, enfim. No índice é bem mais complicado, porque é uma briga realmente. É um querendo puxar para um lado, o outro querendo puxar para o outro, ou porque um banco está comprado, então ele vai empurrar para um lado, o outro está vendido. Então você acaba ficando nesse balaio de gato. E o que, que representa isso? Os gráficos não são tão técnicos como é nas ações. Não estou dizendo que as ações funciona, que é uma maravilha. Mas é importante que você entenda que a análise técnica, vamos dizer, raiz, a gente está falando aí, sei lá, de Wall Brooks, essa pessoal, a análise técnica foi desenvolvida, esses estudos de média, essa coisa toda, para ações e em time frames maiores, como o gráfico diário, 60 minutos. Utilizar a análise técnica para day trade é meio que uma adaptação. Quer dizer, então, ele vai funcionar? Claro que vai, mas ele vai funcionar diferente, ele não é tão confiável. Um gráfico de 2 minutos, ele não é tão confiável quanto um gráfico de 1 hora, quanto um gráfico de diário e quanto um gráfico semanal. Quer dizer, então cada time frame tem a sua característica, mas a análise técnica ela funciona melhor para ações, tá? E segue uma coerência melhor nas ações. Então, o que que acontece? Eu observando isso, e se você for ver as pessoas que eu atualmente admiro, os traders que eu gosto mais, com exceção do André Machado, do Wall Street, mas todos os outros operam ações e dizem que ganham dinheiro, na verdade, é com ações. Então, você está falando ali do Palex, do Stormer, do Bo Williams. Quer dizer, então todos eles dizem que ganham dinheiro mais em ações. Não é o foco principal deles o índice, parece ser uma coisa mais educacional. Eu vejo que o Stormer opera índice, acho que mais para educar as pessoas, o Bo Williams também, mas eles já disseram muitas vezes que eles não ganham dinheiro. O dinheiro de verdade que eles ganham é nas ações e em posições mais longas, swing, não é no day trade. Então, assim, você operar índice ou dólar, que é o mercado mais difícil, no day trade é a coisa mais difícil, é como eu falei um tempo atrás, quer dizer, a pessoa, o garoto que está saindo do kart e já botar ele na Fórmula 1, quer dizer, são mercados diferentes, né? E aí você vai perguntar assim, não, mas eu quero operar índice porque eu vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar muito dinheiro no índice. E isso é uma grande falácia, né? Porque essa ilusão da alavancagem, de que você, sei lá, com 5 mil na conta, você vai poder ganhar 1.000 por dia, sei lá quanto, tem muito a ver com a alavancagem, né?
E isso aqui não acontece nas ações, né? É claro que existe alavancagem também nas ações, você pode ter, sei lá, 10 mil na conta e operar mais pesado, enfim. Mas também você tem que tomar cuidado, porque senão você vai acabar no mesmo risco, no mesmo problema do índice do dólar. Então, as ações, de uma forma ou de outra, ele, para começar, você tem uma situação, eu vou até dar uma olhada aqui, quer ver? Só para a gente, eu sei que essa é uma informação que a gente vê bastante por aí, mas que fique claro, né? Então, cada contratinho do índice são 18 mil reais. Cada contratinho do dólar são 50 mil reais que você está operando. Um contrato, tá? Aí você vai falar para mim, porra, mas espera aí, mas como assim é muito? A gente sabe que é isso, mas na prática são contratos. Então, sei lá, tô com 5, tô com 2. Então, às vezes, um cara que tem 10 mil na conta, o cara está operando com o equivalente a 200 mil reais. Quer dizer, então, essa conta não fecha. Nas ações, a realidade é clara. Quer dizer, independente se vão deixar você operar mais pesado ou não. Mas, você, por exemplo, operar com 2 contratos no dólar, é 100 mil reais que você está operando. Esse é o tamanho da posição que você está operando, tá? Se eu falar para você, não, compra 100 mil reais da Ambev, por exemplo, você vai pensar 2 vezes, não vai? Ou vai dormir posicionado, imagina, você com 10 mil reais na conta, dormir posicionado em 100 mil na Ambev, por exemplo. Você vai pensar, putz, agora no dólar, no índice, talvez você durma com 2 contratos. E na verdade é a mesma coisa, o risco é o mesmo. Quer dizer, na verdade o risco é bem maior, mas assim, essa proporcionalidade a gente vê nas ações claramente, explicitamente. Você está operando ali com 200 mil reais para abrir uma posição, você vai abrir a posição com 200 mil reais? Não vou, não sou maluco. Agora, operar com 4 contratos no dólar, todo mundo opera. É a mesma coisa. A diferença é que é um gráfico muito mais difícil de operar, é muito mais perigoso, é um querendo comer o outro, do que nas ações, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, por que eu decidi parar de operar em índice dólar? Porque com o tempo a gente começa a perceber o seguinte, que nada mais são todos os ativos do que gráficos. Quer dizer, então por isso que dizem que eu posso operar aqui no Brasil, na China, na Alemanha, no Alasca, dentro de um barco, ou sei lá onde. Quem sabe operar análise técnica, ela vai operar qualquer mercado. Eu posso operar milho, soja, café, sei lá. Então o índice, o dólar, nada mais são do que ativos. Você tem mais, sei lá, de 200, 300 ativos na bolsa. E eles são apenas mais 2 índice dólar. Não é mais isso. Então, o que eu vou querer optar? Pelo mais fácil. Se todo mundo que opera, que ganha dinheiro de verdade com o mercado, diz que é melhor operações, será que não é uma boa ouvir essa gente? E os resultados têm sido melhores, de fato, operando ações. Seja porque o gráfico é mais técnico, seja porque não é de briga, é de troca, como eu falei agora atrás, seja porque não tem alavancagem, ou seja porque é mais lento. E o principal, que é o que eu venho fazendo, é a ideia que eu vejo assim, dos meus vídeos que eu fiz, um dos que tem mais visualização é da questão de dormir posicionado. Então, como eu falei naquele vídeo, quando é que vale a pena você dormir posicionado? Então, é uma operação, né, se você não viu, dê uma olhada naquele vídeo, dormir posicionado, porque, em quais situações deveria dormir posicionado. É um risco bem diferente você dormir posicionado no índice ou no dólar do que você carregar uma posição que você tem de um dia para o outro, num Itaú da vida. Seja comprado, seja vendido, porque as variações são diferentes, você não tem alavancagem, você não tem aquele negócio do cara que está comprado com milhares e milhares de contratos do índice, então ele vai empurrar no leilão para baixo e não sei quanto. Então, riscos você tem, mas essas operações, elas vão, você vai ter mais flexibilidade, vamos colocar assim, nas ações do que nos outros mercados, tá? Então, o que acontece? Quando você tem eu acho que foi um termo que eu estava tentando encontrar um termo certo,
E eu vindo uma live do Luiz Fernando Roxo, ele deu um nome para isso, bem engraçado, que eu achei fantástico. Mas é exatamente isso que eu ia falar no vídeo, por coincidência eu vi a live dele acho que anteontem, e esse é o termo certo. Então o que acontece? Todo mundo quer ganhar o dinheiro quando? No day trade, tá? Por quê? Porque o dinheiro é rápido, ele vem rápido, tá? Porém, você concorda comigo que entre você ganhar no day trade ou uma posição que você está abrindo agora, você carregar essa posição mais 1, 2, 3 dias até ela voltar para o seu preço, você eventualmente você vai ter o controle de risco, você vai diminuir a posição, você vai aumentar em alguns momentos, você vai ter loss também, faz parte, é um risco que você está assumindo. Eu tenho feito isso, então, por exemplo, estou posicionado, sei lá, em 2, 3, 4 ativos, ele começa a ir contra, eu diminuo a posição, espero um segundo momento para reentrar, seja no mesmo dia, ou carrega para o dia seguinte, ou carrega por mais 2 dias, e aí volta a encher o tanque se ele continua indo contra mim. Então, o que eu tenho feito? Assim, dos ativos que eu estou operando com 10 contratos, com 10 papéis, se por acaso ele, desses 10, tem 4 que estão indo ruim, eu posso, inclusive, filtrar. Olha, desses 4, tem 2 que estão muito ruins. Então, fecha a posição, acabou. Desses 4, tem 2 que talvez eu fale, não, peraí, esse aí vale a pena. Eu acho que ele já esticou demais, eu acho que agora vai vir. Ou eu estou no gain, acho que aquele papel tem potencial para aumentar a posição, ele está longe de uma média, ele está chegando lá. Eu carrego mais um tempo, seja no gain ou seja no loss. Você entende? Então, assim, não precisa necessariamente você fechar aquela posição naquele dia. Se você falar para mim, olha, eu quero ganhar no day trade, eu falar, olha, você vai demorar 3 dias para você transformar um loss no gain, você não vai ficar posicionado? Provavelmente vai. Coisa que não dá para fazer no índice. Então, como eu falei no vídeo, o último vídeo que eu falei, aliás, um dos vídeos, né, que eu falei de por que eu estou mudando a estratégia, é uma coisa que você vê. Eu falei, olha, pô, eu fui a contra o mercado. Ele ia subindo, subindo, subindo e eu estava vendido, por exemplo. E aí, em um determinado ponto, eu chegava no topo da montanha e o meu loss era tão grande que a primeira oportunidade que eu tinha de desovar esse lote, diminuir o prejuízo ou sair no 0 a 0, eu já fazia isso na hora. Porque eu falava, olha, deixa para lá, paciência. Com as ações, não. Você pode. Cheguei em cima da montanha, tem todas as indicações de que aquilo era o fim da estrada, vamos dizer assim. Não há razão de eu desovar. Por que eu vou desovar as ações se eu estou achando, estou confiando que ali eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei no topo da montanha? Não, é agora que eu vou tomar o sorvete. Quer dizer, e essa é a grande diferença, é o que eu tenho feito. E como eu falei, infelizmente esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou falar alguns tópicos aqui que eu anotei. E aí acho que meio que eu vou picotar mesmo esse vídeo, porque ele vai ficar realmente muito grande, né? Então, tem alguns pontos aqui, né? Quando você está operando com... Porque assim, no day trade, eu tenho operado nas ações nos gráficos mais curtos, neste momento atual, de 2 minutos, 5, enfim. Por quê? Porque nesse momento atual de muita volatilidade, o certo seria você operar no 15 minutos, mas nesse momento não está dando para operar com 15 minutos. Por quê? Porque operar num gráfico de 15 minutos, você vai demorar pelo menos 1 hora para entrar no negócio, ou 40 minutos, porque você tem que formar 2, 3 gráficos de 15 minutos para você, né, falar, olha, a tendência está para lá ou está para cá. E depois que você entrou, que provavelmente vai ser muito esticado muitas vezes, é um trade lento. Então você tem que ficar posicionado mais tempo para atingir os alvos. E isso estava acontecendo muito isso. Eu entrava de manhã, teve diversas situações, sei lá, que eu estava ganhando R$ 2.000, e aí voltava, por ficar posicionado, dos 2.000 ficava no zero, aí depois do almoço, quando o mercado voltava a andar pelo lado certo, eu voltava a ganhar 1.000,
Então você fica muito tempo exposto no mercado muito volátil, não é legal. Então eu estou preferindo, nesse momento, operar no day trade em tempos curtos. Mas, olhando o macro, quer dizer, então você tem, isso é uma outra coisa que eu ia falar, né? Quer dizer, que você tem que abrir o gráfico para enxergar o que você, e você pegar, por exemplo, e ficar aqui no meio do tiroteio, querendo operar isso daqui, ó, nesse da minha frente, você vai ver, ó, puta, não sei se está subindo, se está descendo, né? Você faz o seguinte, você abre, esfria, você tem esse tempo nas ações, você esfria, calma, chama a bola para você, vê o que está acontecendo e vê para onde que o mercado está andando. Inclusive se não está andando, como esse caso aqui, ele está numa baita lateralização, então não está legal, vou ficar de fora, está dentro de um retângulo, não quero operar isso, tá? Quando você opera com os gráficos maiores, como 60 minutos, diário, o seu trade deixa de ser um scalp para um day trade, para um swing trade, você sai do que? Do ruído. Você vai tirando essa meleca toda que está acontecendo e vai operar os gráficos maiores, posições maiores, com mão menor. A sua mão vai ser menor, mas os seus stops vão ser mais caros e os seus alvos são bem mais longos. Quer dizer, então, você sai dessa luta de trincheira, de um vender, não vender, aí um vender, blá, blá. Então esse é um ponto. Uma ferramenta que eu vou depois fazer um vídeo sobre isso é uma ferramenta chamada Quantigo, que é bem interessante, que fala como é que fala? Aquela estratégia de você compra um e vende outro, putz, me deu um branco agora, long and short, quer dizer, você faz o long and short. Então, por exemplo, eu estava formando uma posição bem grande de Sambi11, por exemplo. Eu acessei o aplicativo e ele me viu, olha ali, ó, naquele momento, quais são os ativos que têm uma correlação maior com o Sambi11. O que está dando é o YouTube 4. Então, o que acontece? Eu fiquei vendido no Sambi11 e comprei um pouco de YouTube 4. E funcionou, que foi uma beleza. Tem dias que não é o Sambi11, não é o YouTube 4 que vai funcionar bem, vai ser o Bradesco, por exemplo. Então, troca. Vai carregar a posição para o dia seguinte? Carrega, mas carrega o head junto. Estou comprando o YouTube, não porque eu acho que o YouTube vai subir nem nada, estou falando como head. Então, isso funcionou muito bem nessa última sexta-feira que deu um repique. O YouTube, o Sambi estava vendido, você imagina, o Sambi amanheceu com 7% de alta. E o YouTube também. Então, como eu estava, vamos dizer, talvez o certo, se você quer só o spread entre um e outro, era você tipo, comprar 10 mil de um e vende 10 mil do outro. Mas não é isso. Eu quero ficar mais vendido em Sambi11 do que YouTube. Então, o que eu fiz? Um terço da minha posição toda eu comprei em YouTube. Então, sei lá, se eu estava numa posição de 60 mil reais, eu fiquei com 60 mil vendido no Sambi11 e 20 mil no YouTube. E isso não é realmente para zerar o loss, é para amortecer o loss. Se no YouTube, para mim, isso foi na prática. Eu cheguei a entrar no momento, pensar 4 mil no Sambi11 e o YouTube estava dando 2 mil, 1.300 reais, sei lá. Então diminuiu a minha perda. E isso, e depois eu vou fazer uma traquinagem, quer dizer, o YouTube, que está dando gain, eu posso eventualmente fechar essa posição e botar no bolso esses 1.000 e pouco que eu ganhei. E deixa a Sambi11 para resolver depois. Diminui a posição, entra num outro momento, entendeu? Então, essa é uma traquinagemzinha que está fazendo aqui. Realmente o vídeo ficaria muito grande, mais de 1 hora, se eu fosse fazer certo. Mas enfim, então eu vou passar bem rápido aqui. Os calls de casa de análise, você vê nessa crise que teve aí, eu assino, eu não vou citar nomes, tá? Mas assim, eu assino 3 casas de análise para fazer calls. Mas por quê? Porque você não sabe operar? Não, não é isso. É porque você imagina que as pessoas que têm casas de análise, que dão calls, que vendem calls, eles têm sim uma equipe competente que vai avaliar os gráficos e vai fazer a filtragem dos ativos, né? É difícil você filtrar os ativos. Essa também é mais uma diferença entre operar índice e ações, né? O índice tem cara de cassino, de fato. Ações não, tem um garimpo. Eu tenho essa ferramenta que depois eu vou passar
que é o screening, que ele vai, eu que montei isso aqui, então ele vai me avisar quais são os papéis que estão com IFR alto no gráfico de 15 minutos, quais que estão com IFR baixo, qual que está com estocástico alto, qual que está com estocástico baixo. Isso para monitorar, fazer uma filtragem. Olha, quais são os papéis que eu estou a fim de operar. E os calls, o que eu acho que é uma coisa que aí me dá vergonha como trader, e não só para mim, mas eu acho que para os calls também, são situações como essa que aconteceu agora. Quer dizer, você teve um crash há 2 meses atrás, eu tenho amigos que não operam, que não sabem, não são traders, e o cara, eu tive que ouvir outro dia, que o cara, pô, você fica falando que vai cair, que não vai cair, eu comprei Braskem a R$ 12 e está 29. Então alguém que não é trader, triplicou o capital em 2 meses, não fazendo o que eu falei, cara, vai com calma, porque papapá. Como é que você pode explicar isso, que alguém que não é da área vai ter um resultado muito melhor que alguém que é da área? É que nem você pegar uma velhinha e botar na Mercedes do Lewis Hamilton e a velhinha vai andar 10 segundos mais rápido que o Lewis Hamilton. Algo está errado isso. Por que o que eu acho, assim, eu volto à questão do viés, quer dizer, o viés é que atrapalha muita gente e até a nossa experiência. Se você, por exemplo, for olhar o gráfico do BOVA11, que é o Ibovespa, né? O gráfico do Ibov e no gráfico diário, se você está olhando isso daqui, vou poder pôr o gráfico semanal. Você que é trader, se você vê este gráfico aqui, tá? Mas esquece que o futuro, que a gente não sabia, tá? Aliás, eu vou pegar a própria Braskem. A Braskem que meu amigo comprou a 12. Vamos lá ver. Você olha a Braskem, o gráfico semanal da Braskem, tá? E você vê este gráfico. Se você quer trader, você vai comprar aqui, nos R$ 12 que ele falou? Por que eu não compraria aqui? Porque eu não vou comprar faca caindo. Quer dizer, eu gosto de comprar faca caindo porque eu gosto de operar contra a tendência. Mas assim, eu sei os riscos, eu sei do tamanho, eu sei de onde isso poderia chegar. E o cara comprou nessa semana e numa semana, se ele comprou aqui embaixo, ele ganhou 70% em uma semana. Sorte, não é sorte? Não sei. Mas não só eu, mas nenhuma das casas de análise falou para comprar isso agora. Como é que Desculpa. Eu não tenho Betou aqui, mas de uma forma ou de outra, fica com vergonha. Você fala assim, como é que eu não posso ganhar isso? E um cara que não faz, ele não sabia estar vindo dos riscos que ele estava correndo, ou está correndo, pode derreter amanhã também isso, né? Mas as casas de análise, eles não podem ter viés. Ele tem que olhar o gráfico. Ele deu sinal, compra. E agora, a questão é que muitos nem sinal deram, né? Nem deram sinal. Quer dizer, se pegar, por exemplo, a Betou da vida, deixa eu ver aqui, não está aqui, enfim, eu vou botar a Betou aqui. Quem poderia prever uma situação dessa? Alguém previu isso e ganhou muito dinheiro nisso. A Via Varejo, que é uma... Putz, como é que o cara compra aqui? O cara que comprou aqui no fundo, ele ganhou, sei lá, 130%. 130%, quer dizer, em poucos dias. Quer dizer, então, é muito complicado isso. E nenhuma casa de análise que eu assino e pago caro, nenhuma delas deram esse trade. Eu não precisava comprar aqui, mas, porra, sabe, recuou aqui, pega aqui, compra aqui, ó, subiu a média de 9 do semanal, vai lá embora. Você ganhou 60, nenhum desses. E esse cara que comprou aqui, ele não foi estopado em nenhum momento. Ele está carregando essa posição. Então, isso é uma reflexão aqui que a gente tem que passar, né, para essa situação. Uma coisa uma coisa que eu tenho visto que tem atrapalhado bastante o day trade são os gaps de abertura, né? Então, você pega, por exemplo, isso não é só em qualquer papel, né? Eles têm tido uma abertura muito grande. O próprio índice, né? Se você pegar nos outros dias, o índice ele tem abrido com gaps muito grandes, tá? A gente tem visto isso. E qual que é? Esse aqui não abriu com gap, mas
a grande maioria dos dias abre com baita gap. Quer dizer, vou pôr no gráfico de 30 minutos, vai. Então, assim, você olha o tamanho dos gaps que vem acontecendo, e aí você fica pensando, fala, o que acontece? Depois que ele abriu com o baita do gap, você fica numa situação assim que o que sobra para nós day traders é a consolidação. Então você tem a expectativa que determinado movimento vai acontecer? Tenho. Só que se esse movimento já acontecer na largada, quer dizer, aqui, quer dizer, ele abriu quando aqui? Abriu no 80,655, ou seja, desse ponto daqui, que foi a mínima, para cá, ele já abriu com 700 pontos de gap. Então, depois, ele não foi, foi mais ou menos assim, não foi bem esse dia, mas em geral, os gaps, eles atrapalham o day trade. Quer dizer, porque se você tem expectativa de 2% vai subir ou 1% vai subir, bom, se ele já abre nos 2%, o que sobra? Ele vai subir de 2 para 4? Ou ele vai voltar e vai fechar o gap? Ou ele vai ficar, o que aconteceu não agora, mas assim, nos últimos meses, aconteceu diversas vezes, né? Diversos dias ali durante aquele período de consolidação, e acontecia exatamente isso. Você abria com puta de um gap e aí ficava nessa confusão aqui, ó. Você abria com puta de um gap monstro, nem foi tanto 700 pontos, e ele ficava aqui patinando, porque o movimento principal já tinha acontecido, e aqui só sobra a bagunça pra gente, tá? Então, a gente tem uma coisa que eu também tenho pensado nos últimos tempos, assim, que a gente tem, quem está começando, tem muito essa questão de ter dia de loss, não ter dia de loss, ter mês de loss, não ter mês de loss, semana de loss. Isso para mim já não tem a menor relevância. Não tem sequer relevância para mim hoje em dia se eu vou ficar um mês no loss. Sabe por quê? Porque eu prefiro ter um mês de loss ou ter, sei lá, 4 dias seguidos de loss, do que, por exemplo, ter 20 dias de gain e devolver tudo no 21º dia. Mexe muito menos com a cabeça da gente, porque esses 20 dias consecutivos de gain e que você devolve no 21º, ou devolve metade do que você ganhou, vai, no 21º dia, ou um terço que seja, ele é devastador para nossa cabeça, porque foram cada tradezinho que você fez, que você ganhou dinheiro, a tristeza é enorme quando você devolve tudo. E você se enganou, você ficou feliz, você comemorou, você foi fazer o churrasco, e depois você tem que engolir tudo de novo. Então é melhor você ir. É óbvio que se você está tendo 10 dias seguidos de loss, alguma coisa está errada, você está operando de forma errada, vamos ajustar isso aí e pronto. Agora, essa obsessão de que tem que ganhar todo dia, isso é uma cascata. Se você conseguir eliminar os dias de fúria, você está bem. Então, volto a dizer, quantas vezes aconteceu comigo de eu ter um mês, 2 de gain, 3, 4, cheguei a ter, sei lá, 8 meses seguidos de gain, quando eu operava com a minha estratégia anterior. E depois, 2, 3 dias seguidos de loss, ou 2 semanas de loss, você desencadeia um processo de dia de fúria, enfim, e você devolve os 3 meses em uma semana, em 2. Não precisa ser num trade só, mas você vai perdendo confiança, vai aumentando a mão, faz a lambança e não sei quanto. Então, eu prefiro ir nessa tocada. E isso é muito mais fácil, para não dizer que seja impossível fazer isso no índice. Tipo, você faz o day trade, toma pau, fecha, você tem que fechar a posição, você tem que abrir a posição, você tem que... Nas ações, não. Nas ações, como eu estava dizendo, é mais lento, é devagar, é tranquilo, é sem briga. Então, que pena, não deu certo isso aqui. Dependendo do tamanho da posição que você tiver, você não precisa nem desovar metade. Tipo, tô com 10 mil comprado em ações, em Ambev. Deu loss. Tá, eu vou desovar tudo? Não precisa. Fica muito que assim, se você for ver o buy and holder, que como eu falei, não retira uma vírgula do que eu falei, que eu acho que o buy and holder é um trader que deu errado e é burro.
muito burro. Ele não tem noção, talvez, do risco. O amigo meu que comprou o Braskem A12 está 29 tirando onda, ele não tem noção do risco que ele está correndo. E ele, o que eu quero dizer é o seguinte, o buy holder ele não vai ficar posicionado, o buy holder raiz, ele sequer vai olhar a cotação, né? Então, se o buy holder tem condição de ficar meses posicionado, anos posicionado, você não pode ficar um dia posicionado, dois, até ver se o trader anda, desarma um pouco, aumenta, enche de bala de novo o trade, desarma, esfria, deixa ele na enfermaria, como eu disse, deixa ele quietinho lá e daqui uma semana, quando tiver o mais propício, você volta a encher de gasolina o trade e volta a operar ele. Você está operando com 5, 6 ativos, você ajuda, você foca em 2, deixa 4 em quarentena, vamos dizer assim. Esse tipo de coisa você não pode se dar o luxo disso no trade, né? No trade de índice, por exemplo. Lá é viver ou morrer, você não tem muita alternativa, tá? E, bom, basicamente essa é a prévia que eu queria passar para vocês. Eu vou ver se eu vou focando depois. Um ponto que eu acho que é importante que vocês vejam nas ações é que, assim, o ideal na minha opinião, eu acho, que você, principalmente no day trade, você opere sempre de 1 a 2 papéis ao mesmo tempo. Mas, assim, 3 eu já não acho sentido que você. Não estou dizendo que você pode operar 20 papéis no mesmo dia, mas não ao mesmo tempo. Por quê? Porque os gráficos são muito parecidos. Se eu puder, enfim, vocês façam isso em casa, mas se você colocar os gráficos em geral, dos ativos em geral, ele segue uma. O que eu quero dizer é o seguinte: começou a virar a bolsa para baixo, todos vão virar para baixo. Algumas exceções não, por exemplo, o caso da Suzano, por exemplo, é um que costuma dar na contramão da bolsa, por causa do dólar, enfim. Mas no geral, eu tenho observado isso, você pegar um gráfico de 5 minutos das ações, em geral, elas vão inclusive fazer até mesmo a mesma formação gráfica. Quer dizer, então, o martelo, o tal do cup handle lá, que o Alex fala, já chegou, o cup handle é uma posição gráfica que eu não conhecia até pouco tempo atrás. Mas é uma formação complicada ali, porra, tem que subir, descer, depois a média vira e não sei o quê, papapá. Você tem, quer dizer, a média não é o caso do cup handle, mas enfim, você tem uma formação diferente, né? E essa formação diferente, ela acontece em diversos outros papéis. Então, no fundo, você vai, eu vou abrir uma posição com 20 mil aqui, 20 mil na outra. Se o momentum do mercado é de compra, provavelmente as 3 empresas que você está afim de operar vão dar compra. Ah, não, mas então eu vou operar comprado numa. Se não for o long and short, mas vou operar na contramão porque não faz assim. Não, você não pode fazer isso. Porque pode ser justamente essa terceira que está afim de operar vendido para ir na contramão, que é que vai subir mais. Quer dizer, então não existe isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está operando com 20 mil na uma, 20 mil na outra, 20 mil, o momento é de compra, você vai comprar as 3, na verdade você está operando com 60 mil. E as reações desses trades vão acontecer simultaneamente. Se cair, o que acontece assim, determinado papel, determinada volatilidade de cada papel, determinado volume de cada papel vão fazer que as oscilações sejam mais agudas ou não. Mas, em geral, quando um desce, o outro vai descer também. Então, não faz sentido. É melhor você focar em um papel e fazer bem feito. Atingiu o alvo, atingiu perto do alvo, fez uma parcial, enfim. Aí você olha para outro papel. Você pode, inclusive, por exemplo, determinado trade, você sabe, chegou a ficar com 40 mil reais, por exemplo, posicionado em Ambev, já fez parciais, só falta, sei lá, 8 mil reais ou 6 mil reais daqueles 40. Você já liquidou boa parte e você está só carregando no barra-barra ali, você não tem mais risco, né? Aí sim você pode, olha, eu vou ficar na Ambev e vou procurar o Sambi 11, por exemplo. E aí começa a operar a Sambi11 e a outra você só vai monitorando. Mas você entrar em todos ao mesmo tempo é um outro erro gravíssimo de uma casa de análise que eu fazia day trade, que eu parei. O pessoal dessa casa de análise erravam todos os trades. Todos os trades. É aquele negócio da barra de ignição, elefante. Então, porra, você tinha um determinado papel que já abriu com gap, sei lá, de 3%. Você tem uma barra de 15 minutos
com mais 4%, porra, o papel de ontem para hoje já subiu 7%, e os caras compravam ali no rompimento dessa barra, cara. Para mim isso não faz sentido. E o que é pior, como isso acontecia em vários papéis ao mesmo tempo, os calls saem na mesma hora. Então, assim, tinha vezes, por exemplo, o cara tinha um call da Gol e da Azul ao mesmo tempo. Nas mesmas condições. Então, é óbvio que isso, na culpa, na minha opinião, eu acho uma puta cagada. Ah, vai funcionar? Vai funcionar. Tem vezes que vai funcionar. Opa, legal, você vai ganhar 2 vezes, vai ganhar duplamente, você vai ganhar na Gol e na Azul. Mas em muitas outras vezes você vai devolver, ou vai ganhar mais um pouco e vai embora, enfim. Então é isso, tá bom? E é isso, eu tenho testado as estratégias muito com o Ficube, né? Inclusive está numa configuração aqui que eu nunca uso, né? Eu uso mais essa do Stormer, média de 80 e média de 9, e o bom e velho Ficube, né? Que dá os sinais, enfim, você vê o Ficube, como é que ele, por exemplo, ele reage, sabe? Pegar dia 20 de maio, o Infut, vai. Então o Ficube funciona assim, olha que dia difícil, né? Vários sinais falsos. 20 de maio. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, não sei, aleatório aqui, Iduque, dia 20 de maio. Como é que estava o Iduque dia 20 de maio? Iduque é um gráfico difícil, né? Até porque tem um volume menor, né? Eu juro que é totalmente aleatório isso, né? 20 de maio. Então você tem um gráfico bem diferente, por exemplo, do caso do Iduque, do índice, tá vendo? Olha só essa pernada aqui no Iduque, mas isso não aconteceu. Então você tem as opções, olha, hoje está bom para operar Iduque, hoje está péssimo para operar Iduque. Por exemplo, Iduque é uma que eu não gosto. Se pegar, por exemplo, TRLP, é uma, por exemplo, olha que gráfico difícil, cheio de pavio, de briga, não sei quanto. Isso no dia 5 de junho. Você pega, por exemplo, uma Sambi 11. É uma manteiga. Quer dizer, isso aqui é uma delícia se operar isso aqui, certo? Uma tendência bem clara, carregando na média de 9, entendeu? No mesmo dia. Então, Sula 11, no mesmo dia. Olha só que delícia isso aqui. Agora, você vai pegar, por exemplo, o Mills, vamos ver como é que foi. Olha aqui que gráfico difícil. No mesmo dia. Tem papéis mais fáceis. O volume de cada um, você vai comparar, por exemplo, o volume de uma empresa como essa, dessa Mills, por exemplo, eu não quero operar. Por quê? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, pegar, sei lá, olha isso aqui, ó. Você pegar isso aqui, o volume aqui foi 40 mil reais nessa empresa. Se eu abrir uma operação aqui com 200 mil, eu faço isso aqui. Quer dizer, o cara que pegou aqui, ó, ele pegou com 100 mil, ele criou esse candle, o cara com 100 pau criou esse candle, né? Então você vai se adaptando também. Quais são as operações que você... quais são as ações que você vai se identificar mais de operar? E, inclusive, quais são as operações, quais são os ativos que você tem uma volatilidade menor? Então, por exemplo, tem ativo que acontece de subir, 20, 30% num dia. Eu não quero operar esse ativo. Cara, pode acontecer com qualquer ativo. Cair 30%, Petrobras caiu 20 e tantos por cento num dia, Vale. Isso pode acontecer, mas tem umas que isso é um evento raro de acontecer. Tem outras não, que isso é o dia a dia dessa empresa. Ela, tem dia que sobe 15%, outro dia cai 9%, outro dia, porra. Normalmente são ações com baixa liquidez. Então, eu, por exemplo, não estou afim. Tem gente que gosta, eu não gosto. Né? E é isso. Tá bom, gente? Obrigado e espero fazer outros vídeos menores. Eu peço desculpas de fazer os vídeos tão grandes assim, né? Mas enfim, vamos lá.